Olá, meus amores, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Camila Silva. Hoje um dia especial. Meu canal está fazendo aqui 3 aninhos. Pois é. E assim, gente, para comemorar o aniversário do canal, estou eu aqui trazendo sessão spoiler aí do canal do Sidão do Game, a história de The Last of Us. Nesse primeiro momento, vai ser a parte 1. E mais tarde, às 19 horas, eu vou estar trazendo a parte 2, só que eu vou assistir ao vivo com vocês aqui pelo YouTube. Então vai rolar uma livezinha aí de aniversário do canal, para vocês aí participarem, comentarem. Eu vou estar aí juntamente com vocês assistindo essa história desse anime, né? Desse game top. Lembrei agora da série, né? Que eu assisti a série também. E assim, gente, o Sidão, ele fez, na verdade, o jogo foi relançado, né? E aí ele fez enfim, ele fez um novo vídeo. E eu reagi ao anterior, a parte 1 anterior, como ele ia ter que fazer a parte 2, ele fez um novo vídeo da parte 1 e mudou algumas coisas. E eu já reagi, como eu reagi ao vídeo anterior, vou deixar o linkzinho aqui para vocês, caso vocês queiram assistir também. Enfim, né? Vamos lá para o nosso vídeo de hoje. Lembrando, galera, que vocês podem me ajudar aí se inscrevendo no canal. Isso ajuda muito no crescimento. E também eu tô tentando bater a meta aí dos 10 mil inscritos. Então, caso você puder ajudar aí com o crescimento do canal, eu vou ser super grata. Beleza? E vamos lá para nossa história, até porque senta que lá vem história. E aí, galera do canal do Sidão do Game, sejam bem-vindos a mais uma sessão spoiler, cara. Pra você que não conhece, é o quadro aqui do canal onde eu conto a história completa de qualquer trabalho game, franquia, maravilhoso, com todos os detalhes e spoilers. Já contei de muitos jogos e franquias aqui, quem é das antigas do canal já sabe, né? Só que hoje é diferente, hoje eu quero começar uma nova era de sessão spoiler, vocês vão entender, só que recontando uma história, porque em 2014 eu já contei a história do primeiro The Last of Us aqui no canal, utilizando do game original de PlayStation 3, e era um vídeo que, desculpa, mas envelheceu muito mal. As informações que eu passei ali, a edição principalmente do vídeo, as imagens que eu usei, era um outro Sidão de outros tempos. Então, aproveitando que esse jogo aqui recebeu um remake agora no PlayStation 5, chamado de The Last of Us Part 1, eu também quis fazer um remake da sessão spoiler de The Last of Us, contando novamente a história do jogo, só que agora com muito mais informações. Eu refiz o roteiro do zero, com nuances, dados adicionais e muito mais, e é claro, usando as imagens lindas em 4K desse novo jogo aqui. E é claro que depois dessa história aqui que a gente vai conhecer hoje, ou reviver essa história, vocês também vão receber em breve a sessão spoiler de The Last of Us Part 2, que essa eu tô devendo há um tempo já. Então se inscreve aí pra não perder, que vai ser mais tarde que eu vou assistir, tá, gente? Uma nova era de sessão spoiler aqui no canal. E agora acho que tá faltando uma coisa, né? Assim, então... Caramba. Senta que lá vem história. Muito top esse trabalho dele, gente. E é o trabalho. Não é só contar, não, né? Tem essa questão da edição, das pesquisas. Então, assim, é um trabalho surreal. Muito top mesmo. Gosto muito aí da sessão spoiler. Inclusive, deixa eu ver. Joel Miller nasceu no Texas em 26 de setembro de algum ano da década de 80 e cresceu por lá com seu irmão caçula Tommy. Os dois eram muito unidos e gostavam bastante de música. Tanto que na sua adolescência o Joel aprendeu a tocar violão e tinha o sonho de se tornar cantor. Só que o Joel não seguiu esse sonho porque entre os anos de 2000 e 2001, ainda na sua juventude, ele teve uma filha chamada Sarah. Com a responsabilidade de ser pai tão cedo, Joel acabou focando em trabalhar para sustentar e cuidar de Sarah e da mãe dela, o que o impossibilitou de fazer faculdade ou de seguir seu sonho na carreira musical. E pouco tempo depois da Sarah nascer, a esposa de Joel o deixou e ele teve que cuidar de Sarah sozinho, como pai solteiro. Não se sabe exatamente o motivo pelo qual sua esposa foi embora, e o Joel nunca fala sobre isso com ninguém. Tendo que cuidar de Sarah sozinho, Joel se tornou carpinteiro e trabalhava com seu irmão Tommy, que era o tio coruja da menina. Os três eram uma família muito unida e Joel morava com Sarah em uma casa até que bonitinha em Austin, no Texas, onde viviam sem muito luxo, mas felizes.
Sarah era uma menina bastante ativa e que gostava de praticar esportes, tanto que até fazia parte de um time de futebol e já tinha ganhado alguns campeonatos por aí. Isso já com seus 12 anos de idade. Gente, e nesse detalhes. período, pai e filha tinham uma excelente relação e Olha se divertiam esses bastante com detalhes do piadinhas, jogo. ironias, zoeiras e humor Caraca. sarcástico pra todo lado. Só que mal eles sabiam o que estava por vir. Na noite de 26 de setembro de 2013, exatamente no aniversário do Joel, após um longo dia de trabalho, ele chega em casa para ficar um pouco com a sua filha. Sarah presenteia seu pai com um relógio e os dois assistem TV juntos até a menina cair no sono. Com isso, Joel a leva para dormir em seu quarto e ele vai lá pro quarto dele dormir também. Gente, a série também, pra quem não assistiu, assista, tá muito top. E olha que eu nunca joguei o jogo, né? Mas eu conheci a história por causa do Sidão. E assim, amei a série, tá muito boa. Os atores são show, gente. Tá muito top. Boa noite, garotinha. Ai, bacana que é a mesma dublagem, né? Então isso que torna mais emocionante ainda. Oi? Sarah, preciso que chame seu pai no telefone. Tio Tommy, que horas são? Tenho que falar com seu pai agora. Tenho... Tio Tommy? Olá? Porém, poucas horas depois, Sarah é acordada no meio da noite por uma ligação de seu tio Tommy, que está bem agitado e pedindo para que ela chame o Joel. A garota se levanta e começa a procurar pelo pai, mas ele não estava em lugar nenhum da casa. Ela vê na TV que parece estar acontecendo alguma agitação nas ruas e até presencia uma explosão não muito longe dali. Com medo, ela desce as escadas e vai até a garagem, onde Joel entra com tudo, desesperado e falando pra garota ficar longe das portas. Ele pega um revólver e comenta que seu vizinho parece estar meio doente. De repente, um homem descontrolado atravessa o vidro da porta da garagem e corre pra cima de Joel, que atira na cabeça dele. Vamos! Você atirou nele. Sarah, Vi ele hoje de manhã. escuta. Tem uma coisa ruim acontecendo. Temos que sair daqui. Tá me entendendo? Tá, Tommy, vamos. tudo bem. Onde você estava? Tem ideia do que está acontecendo lá? Tenho uma ideia. Vamos, querida. Entra lá. Você está coberto de sangue. Não é meu. Vamos sair daqui. Após esse momento traumatizante, Tommy chega com um Um carro dado e Joel e adicional Sarah aí. Pera aí, entram nele. rapidinho. Deixa eu liberar o áudio do Antônio, porque fica mais fácil. Pode falar. Pra ti, o áudio pode estar um pouco baixo, é porque o jogo foi refeito, mas não foi refeita a dublagem. Então é a dublagem original de 2013 que é o jogo original. Ah, entendi. Eu aumentei aqui nos meus ouvidos. Pra mim tá bom. Espero que pra galera também esteja bom. Deixa eu voltar aqui. Os irmãos falam sobre fugir e de como tudo tá um caos, de que as pessoas estão se matando nas ruas e que uma evacuação tá rolando na cidade. Enquanto tentam sair Gente, dali, olha essa eles veem lugares imagem. em chamas, pessoas fugindo, se atacando, carros sendo revirados, tudo em um caos absoluto, sem saber muito o que E fazer. o mais top Tommy são as entra em uma rua que tá referências bloqueada e um na carro tá série. nos atingindo com Tem essa tudo. casa pegando fogo. Isso é muito top. Os três sobrevivem e conseguem se levantar, mas a perna de Sarah estava doendo muito, provavelmente quebrada. Então Joel a carrega no colo, enquanto Tommy os acompanha, armado com um revólver. Em meio a uma correria danada, com Caraca. pessoas descontroladas atacando e mordendo umas às outras, literalmente se matando nas ruas, com fogo e destruição pra todo lado, eles entram em um beco e passam por um bar, onde o Tommy fica pra trás pra segurar uma porta e garantir a segurança de Joel e Sarah. Ao se afastarem, os dois são surpreendidos por um soldado que tinha ordens de executar qualquer um que passasse por ali. O rapaz tenta argumentar via rádio com seu superior de que a Sarah era apenas uma garotinha indefesa, mas o seu superior reforça que ele execute os alvos. E antes que Joel pudesse sequer argumentar alguma coisa, o soldado atira na direção de Caralho. Joel e Sarah. Merda. Por favor, não. Ah, não. Sarah? Ok. Mexe as mãos, querida. Eu sei, querida. Eu sei. Escuta, eu sei que isso dói. Você vai ficar bem. Fica comigo. Tá, eu vou pegar você.
Eu sei, querida, eu sei que dói. Vamos, querida, por favor. Eu sei, querida, eu sei. Sarah. Querida. Não faz isso comigo, querida. Não faz isso comigo. Vamos. Não. 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 Por favor. Meu Deus. Por favor. Por favor. Não faça isso, meu Deus. Por favor. Gente, isso aí foi foda. O que aconteceu nessa fatídica noite foi nada mais nada menos do que o surto de um vírus chamado Cordyceps, que sim, existe na vida real, tá? O Cordyceps é um gênero de fungo parasita que tem aproximadamente 400 tipos de espécies registradas e outras centenas ainda não registradas. Insetos que vivem em florestas, principalmente formigas, são propensos a serem infectados pelos poros desse fungo. Vamos justamente usar a formiga como exemplo. Ao ser infectada, uma formiga passa a ter comportamentos e reações estranhas, parecendo meio bebona, assim, meio bêbado ao andar e se contorcendo bastante. Quando o fungo se espalha e atinge o seu cérebro, ele praticamente passa a controlar a formiga, direcionando para onde ela anda e inclusive o que ela faz também. A ação mais comum de um inseto infectado próximo da morte é de subir em alguma planta e se esconder. Depois do infectado morrer, o fungo começa a crescer de dentro para fora do seu hospedeiro, em todas as partes do seu corpo, principalmente da cabeça. E quando eu digo crescer, é crescer mesmo, cara, como vocês estão vendo aí no vídeo. Ao crescerem, os fungos começam a liberar poros, que por sua vez atingem todo um grupo de insetos mais próximo, infectando todos os outros e começando uma epidemia geral. No caso das formigas, se uma formiga infectada é descoberta a tempo, uma outra formiga se sacrifica levando a infectada para longe do formigueiro. Doido, né? A natureza é foda, que o fungo cara. se espalhe e salvando seus companheirinhos. Já pensou? Mas olha isso, o fungo se instala em um hospedeiro, passa a controlar ele, cresce de dentro pra fora e aí afeta todo um grupo de insetos. Insano. Ah, Sidão, mas eu já ouvi falar sobre esse fungo aí, eu sei que ele só afeta uns insetos, né? A gente tá de boa, né? Então, sim, ele pode evoluir, né? The Last of Us, nem tanto. Vamos considerar que 60% das doenças modernas vieram dos animais, vai. Por exemplo, a gripe vem do porco e dos pássaros, a AIDS veio de um chimpanzé, sarampo, tuberculose, varíola vieram do gado. Tem até a varíola do macaco agora, né? E aparentemente, sem nenhuma certeza ainda, parece que a Covid veio do morcego, né? Enfim, essas doenças começaram como infecções que não poderiam nos afetar, mas depois de anos de contato com esses animais, elas se adaptaram ao nosso sistema, à nossa biologia. Além disso, esses animais comem insetos, que por sua vez podem muito bem estar infectados com esse fungo, né? E levando em conta que o objetivo desse fungo é uma coisa se muito propagar, possível. ele poderia muito bem se adaptar e evoluir, chegando ao topo da cadeia alimentar, nos infectando. Olha. E foi mais ou menos isso que deu origem aos eventos de The Last of Us. Nos eventos do jogo, em setembro de 2013, uma espécie ainda não registrada do Cordyceps acaba por infectar os humanos e se espalhar rapidamente. E foi exatamente no dia 26 de setembro desse ano de 2013, no aniversário de Joel, que aconteceu o primeiro surto do que se tornaria uma pandemia global. E em apenas alguns meses, cerca de 60% de todos os humanos do mundo inteiro foram mortos ou infectados. Bacana que na série tem toda essa explicação, né? Então, acaba sendo bem legal mesmo. Assim como nas formigas, o Cordyceps infectou o Caraca, cérebro gente, humano, olha fazendo o só esses micélio detalhes. crescer no interior do tecido cerebral e matando as células do mesmo. Isso apaga as memórias do infectado e faz com que ele fique louco mesmo, modificando seus instintos para que seu único objetivo seja espalhar esporos e infectar outros possíveis hospedeiros. Lembram-se do exemplo que eu dei da formiga, de quando ela morria, o fungo saía para fora dela e soltava esporos? Então, isso também acontece com os infectados humanos de The Last of Us. Então, se um hospedeiro morresse, o fungo continuaria a crescer e sairia para fora dele, indo além do corpo e o prendendo em qualquer superfície que estivesse. Então o fungo começa a soltar esporos, podendo afetar qualquer um que simplesmente o respirar. Felizmente, o fungo só costuma fazer isso em locais subterrâneos ou muito úmidos, como esgotos e porões.
Só que, por outro lado, infelizmente, os infectados podem afetar outros humanos e não infectados através de mordidas, os transformando rapidamente em infectados pelo Cordyceps. E até então, pelo que vimos nos jogos, existem 4 estágios de infecção, e esses estágios se dividem em 5 tipos de infectados, dentre eles os Runners, os Stalkers, os Clickers, os Bloaters e os Shamblers. Os Runners, ou corredores, são infectados que se transformaram recentemente e que ainda têm muitos instintos humanos. Por exemplo, eles ainda gemem como humanos e têm uma aparência humana. Uma maneira de identificá-los como infectados é pelos seus olhos vermelhos e gemidos constantes. Eles costumam tremer e se contorcer, dando sinal de que ainda tentam resistir à influência do fungo em seus corpos. Eles não atacam até serem atacados ou incomodados, seja com toques ou barulhos. Então, se você provavelmente for mordido por infectado, em poucos momentos depois, poucas horas depois, você vai se transformar em um corredor, em um runner. Os Stalkers, ou perseguidores, são infectados com mais de uma semana de infecção, que não têm mais consciência humana e são muito violentos. O fungo já começa a sair por parte da sua cabeça, mas normalmente apenas por um único lado, o deixando com um único olho. Devido ao fungo sair para fora, eles passam a fazer alguns sons de estalo, que se intensificam no terceiro estágio de infecção, que é o estágio dos Clickers, ou instaladores, que são os infectados com mais de anos de infecção. O fungo já cresceu tanto que chegou a sair para fora da cabeça, os tornando completamente cegos. Mesmo com esse ponto fraco, eles são muito mais fortes que um humano normal e têm uma audição mais apurada. Eles são chamados de instaladores por causa dos barulhos de estalo que fazem, algo como um clique, se liga aí. Através desse barulhinho, eles conseguem detectar a posição e distância de outros objetos e pessoas através de emissão de ondas ultrassônicas. Isso se chama ecolocalização ou biosonar. Esse fungo que sai para fora da sua cabeça por muitas vezes funciona como um escudo também, pois um tiro de pistola, por exemplo, pode quebrá-lo, mas não o suficiente para que a bala chegue ao cérebro e mate o hospedeiro do fungo, ou seja, mate a pessoa e acabe com a ameaça de vez. Também tem os Bloaters. Os Bloaters são o último e mais perigoso estágio dos infectados. A sua infecção já aconteceu há mais de décadas, e por isso que o fungo já tomou não só toda a forma da cabeça do hospedeiro, mas todo o seu corpo, formando uma espécie de armadura. Eles são extremamente agressivos, show isso daí mas na série, são gente. os mais lerdos devido ao seu tamanho. Eles também cospem bolas de micotoxina, que são substâncias químicas tóxicas produzidas por fungos. E assim como os instaladores, os bloaters também utilizam de ecolocalização, porém a sua é menos apurada. E por último tem uma variante dos bloaters, que são os shamblers, que são quase a mesma coisa, só que ficaram isolados por anos em lugares extremamente úmidos, e por isso a sua transformação é levemente diferente. Ele também é completamente envolto por camadas de fungo, mas não tão espessas quanto a do bloater, justamente por ser mais úmido, né? Então no lugar de uma armadura de fungo, os shamblers têm bolhas de fungo que explodem com o impacto, liberando nuvens de gases de cordyceps para todo lado. Fora que eles também cospem ácido que podem derreter a pele e os ossos de um ser humano em segundos. Ou seja, eles são menos resistentes que os bloaters, mas tão ameaçadores quanto. Depois de inúmeras falhas constantes de se encontrar uma cura, o mundo passou a ser um verdadeiro apocalipse, e nos Estados Unidos, certas medidas foram tomadas. A fictícia Agência de Resposta a Desastres Federais, mais conhecida pela sigla em inglês FEDRA, assumiu o controle das Forças Armadas Americanas e declarou lei marcial, removendo os burocratas do poder. Para conter a infecção do Cordyceps, a FEDRA e os militares criaram diversas zonas de quarentena dentro de Boston, Pittsburgh e Seattle, onde as pessoas não infectadas passariam a morar, protegidas dos infectados. Caso uma pessoa fosse infectada ou pelo menos tivesse indícios de ter sido infectada, ela seria morta no ato. Com os Estados Unidos virando o estado policial que exercia poder absoluto sobre as zonas, era questão de tempo para que alguém se manifestasse. E com isso surgiu um grupo de milícia revolucionário chamado de os Vagalumes, que começaram a enfrentar os soldados e a FEDRA. O objetivo dos Vagalumes era acabar com a FEDRA, afirmando que eles são tiranos e exigindo que um governo, ou seja, uma democracia, voltasse a ser exercida.
Além disso, eles constantemente buscavam uma cura para a infecção do Cordyceps. Durante muito tempo, eles guerreavam com os militares e conseguiram o apoio do público quando 6 membros dos vagalumes foram capturados e executados em praça pública. Só que com o tempo, a sua moral começou a baixar devido às falhas de encontrar uma cura, e com isso eles começaram a perder a guerra contra os militares, pois a Fedra começou a enviar soldados para caçá-los em tudo que é canto. E Antônio! O Japeta aí! Parece o Japeta, esse policial aí. Eu não sei se vocês sabem quem é o Japeta, gente, mas deixa pra lá. É igualzinho. Mesmo a inserir espiões nos grupos dos vagalumes. E O aí, Japeta no evitar The Last esses of espiões Us. e conseguirem se identificar, os vagalumes usavam um colar com um pendente que tinha o símbolo do grupo e que era de uso exclusivo dos membros. O quartel-general e principal base dos vagalumes ficava em Utah, na Universidade do Leste do Colorado, que também usavam como laboratório para fazer experimentos com o Cordyceps e tentar encontrar uma cura. Sem sucesso até então. Mas não eram só os vagalumes que iam contra a autoridade da Fedra, pois outros grupos também se formaram dentro e fora das zonas de quarentena. Dentro das zonas tinham os contrabandistas, que tinham seu próprio mercado negro e negócios a tratar às escondidas. Eles contrabandeavam de tudo, desde armas, mantimento e até informações, e com a sua principal moeda sendo os vale-rações, que serviam para comprar comida nos postos das zonas. Os contrabandistas criavam suas próprias rotas secretas, como buracos, túneis e atalhos para se locomoverem dentro e fora das zonas e fora da Olha a vista dos pequena lá, eu soldados esqueci o da nome Fedra. dela. Outro tipo de grupo que se cansou dos soldados e vaga por fora das zonas, sobrevivendo por conta própria, são os Hunters, ou os Caçadores, grupos de pessoas que assaltam e matam outros sobreviventes para poder Sempre, sobreviver. né? Geralmente, eles assumem postos em cidades ou vilas abandonadas e fingem estarem feridos ou precisando de ajuda quando alguns sobreviventes passam por ali, só para atacar quando as pessoas menos esperam. Aí eles matam, roubam e por vezes até torturam pessoas inocentes de diferentes formas sádicas, inclusive, seja para conseguir mais mantimentos e informações, ou seja só por sadismo mesmo, né? Um grupo parecido com os caçadores são os bandidos, que são tão sádicos quanto, mas ao invés de esperarem por suas vítimas, eles vão atrás delas. Ou seja, eles também têm um território, mas constantemente atacam outros territórios e acampamentos, matando todo mundo em seu caminho e pegando tudo que podem. E diferente dos caçadores, eles costumam ficar em áreas mais rurais e bem longe das zonas de quarentena, o que faz com que dificilmente eles entrem em conflito direto com a Fedra. E não é só porque o inimigo em comum desses grupos seja a Fedra que quer dizer que eles vivem em paz e harmonia não, viu? Pois na verdade, eles guerreiam entre si tanto quanto contra a Fedra. Por diversas vezes caçadores, contrabandistas, vagalumes e bandidos se atacam ou se desentendem e a coisa fica bem feia. E esses são só alguns exemplos de grupos que existem pela região de Boston e arredores, pois ao redor de todo os Estados Unidos ali existem diferentes grupos com diferentes abordagens, ideologias e até uniformes. A gente vai ver mais desses grupos na sessão spoiler de The Last of Us Parte 2, tá? Agora, voltando para a fatídica noite de 26 de setembro de 2013, logo após a morte de Sarah, Joel e Tommy conseguem fugir da cidade. Joel inclusive tentou se matar por não aceitar a morte de sua filha, mas ele não conseguiu e decidiu continuar lutando, até para poder cuidar do seu irmão caçula, Tommy. Ao longo de anos, os irmãos lutaram para sobreviver, enquanto viam o mundo se deteriorar a cada dia, cada vez mais, com sofrimento, mortes e muitos traumas. Sem nada mais a perder, Joel e Tommy se juntaram a um grupo de caçadores e começaram a matar pessoas inocentes para sobreviver, e no caso de Joel, com métodos que chegavam até assustar o seu irmão Tommy. Aquele pai amoroso e brincalhão morreu, isso foi tirado dele, e agora o que havia sobrado era um lado sombrio que nem mesmo Joel sabia que tinha. Com o tempo, os dois acabaram por se infiltrar na zona de quarentena de Boston, mas Tommy já estava cansado dos métodos do Joel e tendo pesadelos constantes com seus feitos, e decidiu deixar o irmão para trás para se juntar aos vagalumes. E essa separação entre os dois não foi nada amigável não, viu? Com o Tommy afirmando que nunca mais queria ver a cara do Joel novamente. Tommy foi aceito nos vagalumes a convite de Marlene, justamente a líder do grupo, mas depois de passar por muitos conflitos e ficar desacreditado na ideologia dos vagalumes, o Tommy deixou o grupo e passou a morar na região de Wyoming, onde tinha um acampamento na cidade de Jackson que era usada de base por outros sobreviventes. Lá ele conheceu Maria, com quem se casou e ficou junto pelos próximos anos.
Enquanto isso, Joel ficou na zona de quarentena de Boston e lá conheceu Tess, uma mulher mais ou menos da sua idade, durona e que também sabia se virar, seja na lábia ou na porrada. Juntos, os dois formaram uma dupla e se tornaram contrabandistas, fazendo negócios e resolvendo perrengues. Os dois eram como carne e unha, confiando um no outro sem pensar duas vezes, embora aparentemente não tenham se relacionado além disso. Apenas de vez em quando eles fazem piadinhas sarcásticas com alguns flertes aqui e ali, mas pelo que parece, eles nunca deram um passe adiante nessa relação aí. São só parceiros de negócio e de sobrevivência mesmo. E isso nos leva aos eventos de The Last of Us Parte 1, 20 anos após o surto de Cordyceps, no ano de 2033. 20 anos após Joel perder tudo o que importava pra ele. O jogo começa com Joel sendo acordado por Tess, que estava cheia de hematomas e arranhões. Ela explica que tentaram matá-la, só que ela conseguiu escapar. O responsável por esse ataque era Robert, um contrabandista de arma local, de quem Joel e Tess haviam recentemente comprado algumas armas. Só que o cara pegou o dinheiro e vendeu as armas para outro comprador. Como o safado sabia que a dupla era mortal, ele decidiu que a melhor solução era matá-los, então enviou alguns caras atrás de Tess primeiro. Só que agora, meu querido, ele era a caça, né? A dupla se arruma e vai atrás do safado. Após arrebentar e matar alguns capangas de Robert, eles conseguem pegá-lo e interrogá-lo. O traidor diz que vendeu as armas pros vagalumes, mano, e que não tinha jeito nenhum de pegá-las de volta. E isso deixa o Joel e a Tess bem irritados. Olha, quase todos estão mortos. Podemos entrar lá e acabar com eles. E pegar as armas. O que você acha? Qual é? Que se danem os vagalumes. Vamos pegar eles. Essa é uma ideia idiota. Bom, e agora? Vamos pegar nossa mercadoria de volta. Como? Sei lá, a gente explica pra eles. Olha, vamos procurar um vagalume. Você não vai ter que ir muito longe. Logo após matar o Robert, Joel e Tess são abordados por Marlene, a líder dos vagalumes. Ela precisava de Robert vivo para poder fechar o acordo das armas, né? E tinha até tomado um tiro e perdido todo o seu esquadrão no caminho até ali. Tess demanda que Marlene devolva suas armas, só que a líder recusa e faz uma contraproposta. Se a dupla levasse uma mercadoria para fora de Boston, ela devolveria parte das armas e pagaria o dobro do valor delas. Os dois se interessam, só que exigem ver primeiro o pacote e as armas. Mesmo baleada, Marlene os leva até um prédio abandonado, onde estava o tal pacote lá, que era uma garotinha de 14 anos chamada Ellie. E é claro que o Joel e a Tess não gostam nada disso, né? Quero que o Joel cuide dela. Oh, não acho De que jeito seja uma nenhum, boa... eu não Ellie. vou com ele. Como você conhece eles? Eu era amiga do irmão dele, Tommy. Ele disse que se eu tivesse problemas, podia confiar nele. Foi antes ou depois de abandonar o seu grupinho? Também abandonou você. Ele era um homem bom. Olha, leva ela pro túnel do norte. Me espera lá. Meu Deus. Ela é só uma carga, Joel. Após uma boa discussão, a dupla topa a missão e o Joel e a garota vão esperar em um esconderijo enquanto a Tess iria com a Marlene conferir as armas. Joel e a menina vão até o esconderijo na base da grosseria, um respondendo mal o outro e se desentendendo a cada palavra, até que eles chegam ao esconderijo e Joel tira um cochilo. Algumas horas depois, a Tess chega, disse que viu as armas, que estava tudo certo e que fechou o acordo com a Marlene. A missão da dupla era levar a garota até os vagalumes que estariam esperando eles em um ponto de encontro fora da zona de quarentena de Boston. Era só entregar a garota em segurança e o serviço estaria completo. Simples, né? Com isso, eles se preparam e decidem sair de madrugada para evitar contato com os militares que protegiam as entradas e saídas da zona. Eles conseguem ir bem longe, só que acabam sendo interrompidos por uma dupla de patrulheiros militares. Os soldados mandam o trio se ajoelharem e começam a rastreá-los com um aparelho que identificava se eles estavam infectados. E na hora de rastrear a garota, ela reage e após uma briga feia, onde os dois guardas morrem, ela revela algo meio inacreditável. Droga! Pensei que a gente só ia segurá-los ou algo assim. Ai, merda. Olha. A Marlene armou pra gente? Por que estamos levando uma garota infectada? Não tô infectada. Não?
Isso aqui é mentira? Eu posso É explicar? melhor explicar rápido. Olha isso. Não importa como se infectou. Já tem 3 semanas. Não, todo mundo se transforma em 2 dias, então para de mentir. Tem 3 semanas. Eu juro. Por que ela armaria pra vocês? Sim, de alguma forma, Ellie era imune ao Cordyceps. E eu acho que essa é a hora ideal da gente falar dela, né? Ellie Williams nasceu em 2019, aproximadamente 5 anos após a pandemia de Cordyceps, ou seja, no meio do apocalipse ali, sem conhecer o mundo como ele era antes de toda essa loucura. A sua mãe, uma enfermeira chamada Anna, morreu logo em seguida de ter dado à luz a Ellie. Antes de morrer, a Anna conseguiu escrever uma carta para sua amiga Marlene, sim, a atual líder dos vagalumes, pedindo para que ela cuidasse de Ellie. Só que devido ao compromisso... Detalhezinho, gente, pausei aqui na... O Kokimoto tava me lembrando aqui desse detalhe, porque como eu tenho memória de frango, inclusive é por isso que eu estou reassistindo o vídeo hoje, reassistindo, né, entre aspas, porque tem coisas que eu esqueço. Essa moça aí, essa atriz, a Marlene aí, que faz, né, como é o nome que dá? Atriz de rosto? Modelagem, né? Face model. E ela é a mesma atriz que fez na série. Né? Então, tipo, é a mesma pessoa, né? Então, cara, ficou muito show. Vamos voltar aqui. Com os E olha só esses Marlene detalhes acabou do enviando jogo, Ellie pra gente, é zona de surreal. quarentena de Boston, onde a menina cresceu como órfã em meio aos militares e soldados que a tratavam com dureza, sem o Não, carinho. gente, olha o detalhe no cabelo da Ellie. Tem até a caspa aqui, ó. Olha aqui, gente. Se é caspa, se é sujo, eu não sei, mas pra vocês verem os detalhes, né? Enfim, que o gráfico Só traz. uma família muito top. poderia proporcionar. Em meio a muita opressão, bullying e brutalidade, Ellie cresceu como uma menina durona e rebelde, não confiando em ninguém e sempre se metendo em confusão. Tadinhos. Só que por trás desse escudo existe uma garota gentil, inocente, que adora videogames e quadrinhos e que é muito curiosa sobre como o mundo era antes da pandemia. Aos 13 anos de idade, Ellie conhece Riley, uma garota de 15 anos ainda mais rebelde que ela e que sonhava em fazer parte dos vagalumes. Riley ensina a Ellie algumas maneiras de se esgueirar pelas zonas de quarentena e acaba levando para o meio de um conflito entre os vagalumes e a Fedra, onde Riley joga uma bomba de fumaça para tentar ajudar os vagalumes e isso só resulta em ela e a Ellie sendo capturadas por eles e levadas até Marlene. Marlene reconhece Ellie, que ainda não conhecia Marlene, e lhe entrega uma carta que Anna, a sua mãe, havia escrito para ela, além de um canivete que pertencia a Anna. Após algumas duras, Marlene fica com Riley e manda Ellie de volta para a zona de quarentena. E na carta, a mãe de Ellie dizia o seguinte: Ellie, eu vou te contar um segredo. Eu não sou muito fã de crianças e odeio bebês. Tá, rapidinho, uma pausa aqui na carta. Isso não tinha, teve na série essa carta? Eu não lembro disso. Não, né? Ah, na série é diferente, né? Na série, a Marlene encontra a mãe da Ellie viva e mata ela porque ela já tava... Enfim, ela tem a moleca lá na hora que ela é infectada, né? Aí não tinha essa carta, realmente. Mesmo assim, eu fico te olhando e estou espantada. Você não tem nenhum dia de vida e segurar você é a coisa mais incrível que eu já fiz na vida. Uma vida que está prestes a ser interrompida antes do tempo. A Marlene vai cuidar de você. E não há ninguém neste mundo que eu confie mais do que ela. Quando a hora chegar, ela vai te contar tudo sobre mim. Não dificulte muitas coisas para ela. Tente não ser tão teimosa como eu. Eu não vou mentir. Esse é um mundo bem caótico, não será fácil. O que você sempre deve se lembrar é que a vida vale a pena. Eu vejo tanta força em você. Eu sei que se tornará a mulher que está destinada a ser. Para sempre. Sua mãe que a ama. Anna. Me dê orgulho, Ellie. Esses eventos que eu mencionei ocorrem na HQ American Dreams, em português, né, Sonhos Americanos. É uma história em quadrinhos dividida em 4 edições que contam sobre a chegada de Ellie na zona de quarentena e como ela conheceu Marlene e sua amiga Riley. É uma história em quadrinho bem bacaninha, curtinha e que também tem versão em português do Brasil. 2 meses após esses eventos, e exatamente 3 semanas antes de Ellie conhecer Joel e Tess, Ellie recebe uma visita inesperada de Riley, que tinha finalmente conseguido se juntar aos vagalumes. Vamos falar rapidinho sobre a
Riley, vai. Riley Abel nasceu entre 2016 e 2017 e quando era pequenininha viu seu pai se infectar e matar brutalmente sua mãe, fazendo com que Riley tivesse que matá-lo logo em seguida, cara. Isso a abalou muito e ela acabou sendo transferida para uma zona de quarentena, onde conheceu outras crianças. Ela se adaptou bem ao modo militar de se viver e fez muitos amigos, mas mesmo assim odiava a vida totalitária, ou seja, que ela não fosse dona do seu próprio destino. E com isso, ela começou a apoiar os vagalumes. Nos eventos da história em quadrinhos, quando ela tinha 15 anos de idade, ela começou a se questionar se deveria continuar na zona de quarentena ou fugir, pois aos 16 anos ela seria obrigada a se alistar no exército dos militares da Fedra. E foi aí que ela conheceu a Ellie. No fim dos eventos da HQ, a Riley foge com os vagalumes, na esperança de se juntar a eles, e depois de quase 2 meses, ela retorna escondida para fazer uma última visita a Ellie, já que ela havia se tornado uma vagalume e precisava partir de vez com eles. Ela entra no quarto de Ellie de madrugada e a chama para saírem escondidas. Ellie aceita e Riley a leva para um shopping center abandonado. Elas brincam um pouco por lá e inclusive ligam a energia. Juntas elas brincam em vários brinquedos e inclusive tiram fotos juntas. Ellie questiona Riley o porquê de tudo aquilo e Riley responde que essa seria a última vez que elas se veriam, já que ela precisava ir embora com os vagalumes. Elas discutem, mas continuam a brincar ainda mais, fazendo inclusive uma guerra de arminhas d'água. Elas ligam o rádio e passam a dançar juntas, onde Ellie ressalta que não quer que Riley vá embora. E a beija. De repente, vários infectados aparecem, o som e as luzes atraíram todos eles, né? Elas correm, mas quando estavam prestes a fugir, Ellie cai e Riley tenta ajudar. Elas matam os infectados, mas infelizmente, ambas são mordidas. Seu braço... Não. Pouco tempo depois desses eventos, Riley morreu para a infecção, só que milagrosamente Ellie não, além de não ter nenhum sintoma, nada. Foi aí que ela descobriu que era imune ao Cordyceps, imune tanto para infecção, por mordidas etc, quanto imune aos poros do fungo, que ela poderia respirar tranquilamente sem se infectar ou se asfixiar. Com isso, a Ellie vai até a Marlene e conta tudo o que aconteceu. E espantada, a Marlene acredita que a Ellie pode ser a solução para achar uma cura para a infecção do Cordyceps e decide levá-la para o laboratório na base dos vagalumes, que ficava na Universidade do Leste do Colorado, em Utah, ou seja, do outro lado do país, mano. Para isso ela precisaria de uma equipe, de suprimentos, de armas. Foi aí que a Marlene comprou as armas do Robert, que ela não sabia que na verdade já tinham sido vendidas, né, negociadas pro Joe e pra Tess. E a Marlene não pensou duas vezes antes de contratar o Joe e a Tess, porque quando o Tommy deixou os vagalumes, ele mencionou pra Marlene que se ela precisasse de qualquer coisa, cumprisse qualquer missão, era só pedir pro Joel que ele faria e concluiria essa missão. E foi assim que o destino os uniu, com a necessidade da Marlene levar Ellie pro laboratório dos vagalumes e achar uma cura, e a necessidade do Joe e da Tess de continuar sobrevivendo e pegar de volta o que havia sido roubado deles. E é aqui onde realmente começa The Last of Us Parte 1. Joel e Tess ficam atônitos com a mordida de Ellie e relutam em acreditar nela. De qualquer forma, eles continuam sua jornada, até porque toda aquela bagunça chamou a atenção de vários outros soldados. Eles saem da zona de quarentena pelos esgotos e após as coisas se acalmarem, Ellie explica tudo pra eles, que ela era imune e que os vagalumes queriam usá-la pra criar uma cura. Joel quer desistir dessa missão suicida, só que a Tess insiste que eles continuem, na esperança de que tudo seja verdade e de que uma cura seja possível. O trio continua sua jornada, passando por um prédio quase caído e em seguida por um museu abandonado, ambos lotados de infectados de tudo que é tipo. Após uma longa noite sobrevivendo a esses perigos, eles chegam no ponto de encontro onde era para eles entregarem a Ellie para outro grupo de vagalumes, ou seja, missão cumprida, né? Só que não. Porque quando eles entram no lugar, eles veem que o grupo que deveria recebê-los estão todos mortos. Agora, eles nem sequer sabiam o que fazer ou pra onde ir, pois nem a Ellie sabia onde ficava o laboratório dos vagalumes. E pra piorar as coisas, a Tess tem algo pra contar pro Joel. Fala aí. Minha nossa. Opa, né?
Mostra seu braço. Isso foi há 3 semanas. Eu fui mordida há 1 hora e já está pior. Isso aqui é real, Joel. Você tem que levar ela pro Tommy. Ela andava com essas pessoas. Ela sabe pra onde ir. Não. Essa missão era sua. Eu não vou fazer isso. Você vai, sim. Olha, passamos por coisas suficientes para que sinta que tem uma dívida comigo. Leva ela pro Tommy. A merda. Eles estão aqui. Droga. Eu posso ganhar tempo, mas vocês têm que correr. Quê? Quer que a gente deixe você aqui? Quero. Mas de jeito nenhum. Eu não vou virar uma dessas coisas. Vai. Não dificulta as coisas. Eu posso lutar. Não, vai embora! Vai de uma vez. Ellie. Desculpa, eu não queria que fosse assim. Vem, vamos logo. Sabemos que está aí! Larguem suas armas e saiam com as mãos para cima! Antes de se sacrificar, Tess pede pro Joel que ele leve Ellie até o Tommy, pois como o irmão de Joel conhecia a Marlene e os vagalumes, ele devia muito bem saber onde ficava o tal laboratório. Tess ganha tempo pro Joel e pra Ellie saírem dali e morrem no processo. A dupla luta pra fugir dos soldados e acabam parando no esgoto que tá lotado de poros dos Cordyceps e de infectados. Lá embaixo, Ellie prova pra valer que é imune, porque ela consegue respirar numa boa, enquanto Joel precisava usar máscara de gás ou morreria em segundos. Após conseguirem sair do esgoto, Joel menciona que conhece um cara que lhe deve favores e foda que não mora muito aparece longe isso dali, na série, e com a né? ajuda Essa dele, coisa os dois da poderiam máscara pegar um e tal. carro, o que facilitaria muito a jornada até o Tommy. Os dois vão até lá e ao chegarem são recebidos por diversas Na série que armadilhas. o Antônio tá pois esse falando aqui não amigo tem do uns Joel spoilers. era super metódico Meio e cheio de colocar armadilhas incompleto, e bombas pra né, todo nesse lado ao sentido. redor do seu esconderijo. Após quase serem mortos, a dupla é salva por este suposto amigo do Joel aí, um homem rabugento chamado Bill. O Bill é um cara um tanto quanto peculiar. Ele é um mecânico que vive sozinho em um esconderijo episódio cheio de armadilhas na feitas série por só ele sobre esse mesmo cara a aí. partir de sucatas. Nunca chorei Não se sabe tanto na praticamente vida. nada sobre a sua vida antes da pandemia, se ele já era estranho ou se ele ficou estranho depois dela. Só se sabe que em algum momento o Joel o ajudou de alguma forma e o Bill ficou lhe devendo favores, que agora o Joel foi cobrar com a Ellie. O Bill é rabugento, grosseiro, não confia em ninguém e se irrita facilmente. Só que por outro lado, ele é extremamente habilidoso em combate e um excelente mecânico. E é por essa última característica que o Joel foi procurá-lo, né? Pois ele precisava de um carro, e se tem alguém que poderia conseguir um carro ou pelo menos consertar um, esse alguém era o Bill. Depois de uma recepção calorosa e gentil, com o Bill prendendo Ellie numa algema e apontando uma arma para a cabeça do Joel, os três conversam e Bill aceita ajudá-los, mas desde que essa ajuda quitasse de vez a sua dívida com o Joel. Bill diz que o carro e os componentes que eles precisavam para ligá-lo estavam em outro bairro ali do lado. Os três vão para um outro esconderijo do Bill em uma igreja, onde ele tinha armamentos e equipamentos úteis. Após se equiparem adequadamente, eles saem em busca dos itens. No caminho, o trio enfrenta dezenas de infectados e após entrarem numa escola abandonada, se deparam com o poderoso Bloater e engajam numa batalha épica contra ele. Após muito tiroteio e correria, eles conseguem sair da escola e chegar na casa onde estava o carro do Bill. Ao entrar na casa, se deparam com um corpo morto enforcado. Era Frank, o parceiro e suposto companheiro amoroso de Bill. Frank havia sido mordido e então se suicidou, e Bill fica extremamente abalado com sua morte. Após isso, enquanto Bill consertava o carro, o Joel acha um bilhete do Frank que foi deixado pro Bill, onde dizia que ele o havia deixado por não suportar Bacana mais suas paranoias a e adaptação personalidade que fizeram difícil. E aí na Joel série entrega esse bilhete pro da Bill, história dos inclusive. dois. Após consertar o carro, Bill e Joel o empurram enquanto Ellie tentava dar ignição. E é claro que toda essa barulheira atraiu dezenas de infectados, e os dois são obrigados a empurrar o carro enquanto lutam. Após muita bagunça, Ellie consegue fazer o carro pegar, Joel e Bill pulam na caçamba e os três vão pra longe dali. Após estarem em segurança, Bill desce do carro, afirma que não deve mais nada ao Joel e manda ele cair fora dali. E com isso, a nossa dupla dinâmica mete o pé na estrada, só que claro, né, dessa vez com o Joel dirigindo. Os dois conversam e até dão umas risadas dentro do carro, com a Ellie colocando uma fita pra tocar música e caindo no sono logo em seguida. Um dos poucos momentos relaxantes que a dupla tem nessa jornada apocalíptica.
Porém, pouco depois, a estrada que o Joel deveria pegar estava interditada e ele é obrigado a ir por outro caminho. Após dirigir mais um pouco, a dupla se depara com um cara pedindo socorro, parecendo estar ferido. Já sabendo do que se tratava, até por ter experiência com isso, né? Joel manda Ellie apertar os cintos. Coloca o cinto aí, Ellie. Mas e o cara? Ele nem tá machucado. Eu tô bem. Então sai rápido. Seu covarde! Ah, eu não sei se eu vou aguentar assistir essa parte 2, não. Não vou dizer porquê, mas vai que vocês não tenham assistido. Ah, eu não vou aguentar. Você vai ver. Filho da puta! Vai. Qual é o problema desses caras? Respira. Vamos embora. Cuidado! Cuidado! Se abaixa! Como Joel suspeitava, aquilo lá era uma emboscada feita por caçadores, e após lutarem muito, a dupla consegue sobreviver ao ataque. Eles passam por uma sala cheia de corpos mortos e Joel explica que é isso que os caçadores faziam, matavam pessoas e tomavam todos os seus pertences. Ele só não revela pra garota que era isso que ele costumava fazer nos primeiros anos de sobrevivência, né? Ele só menciona que já esteve dos dois lados da moeda. Se afastando dali, Joel avista uma ponte e afirma que aquela era a saída daquele território hostil e que atravessando a ponte, eles estariam de volta ao caminho certo para chegar no Tommy. Os dois atravessam a cidade e enfrentam dezenas de caçadores e infectados, até que chegam em um prédio, onde tentam atravessar alguns andares através de elevadores parados. Porém, o peso de Joel faz com que um elevador despenque. Eu tô bem! Por sorte, Joel cai na água e fala pra ela esperar ele ali mesmo que ele ia voltar pra buscar ela. Joel atravessa os andares inferiores do prédio que estava lotado de infectados, ainda mais por ser um lugar isolado e úmido, né? Após matar muitos infectados e inclusive fugir de um bloater, Joel consegue sair dali e é surpreendido por mais caçadores. Ele enfrenta alguns, mas é rendido pelo último, que começa a afogá-lo em uma poça da água. O cara não tem paz, né? Cacete. É bicho, é gente. Nossa. Eu atirei mesmo no cara, né? É, com certeza. Eu tô enjoada. Por que você não esperou, como eu disse? Ainda bem que eu não esperei, né? Ainda bem que a minha cabeça não foi estourada por uma pirralha. Sabe de uma coisa? Não. Que tal? Ei, Ellie, eu sei que não foi fácil, mas era ele ou eu. Obrigada por salvar a minha vida. Por que não me diz algo assim, Joel? Ellie consegue salvar Joel, mas ao custo de matar alguém pela primeira vez na sua vida. Ela fica enjoada, mas logo se recupera ao perceber que Joel nem sequer agradeceu por tê-lo salvo. Na verdade, ele se irrita com ela, né? Era pra ela esperar por ele e ela deu toda a volta até chegar ali. Os dois continuam sua jornada até que chegam em um terraço onde avistam dezenas de caçadores na rua. Ali, Joel decide finalmente confiar uma arma a Ellie, ensinando a ela como se atira com um rifle. Seguinte, se apoia nessa tapa, porque o recuo vai ser bem maior do que com uma arma de ar comprimido. Certo. Agora puxa a trava. Segura bem aí. Puxa. Ótimo. Assim que atirar, tem que recarregar bem rápido.
Escuta. Se eu tiver problemas lá embaixo, faça os tiros valerem a pena, tá? Ai, eu lembrei da música, gente. Meu Deus. Vou pedir pro Antônio deixar aí as músicas que eu reagi do The Last of Us também. Muito show, muito o que aconteceu antes, era mesmo ele ou eu? De nada. De nada. Após Joel lidar com os inimigos com o apoio de Ellie, né, usando o rifle a longa distância, Joel entrega uma pistola a Ellie e fala para que ela use apenas em emergências. A poucos passos dali, a dupla é surpreendida novamente, mas agora com um inimigo impossível de encarar de frente, né? Os caçadores tinham uma Humvee, ou seja, um carro militar altamente protegido e com uma arma montada ainda por cima, que os caçadores usavam justamente para caçar sobreviventes, né? A dupla tenta se esgueirar, mas acabam sendo vistos pelos inimigos e são obrigados a correr por suas vidas. Eles sobem as escadas de emergência de um prédio e entram pela janela, onde são surpreendidos por outra dupla de sobreviventes. Que droga! Joel! Espera! Joel, pare! Olha! Deixa ele em paz. Calma, filho. Muita calma. Tudo bem. Eles não são bandidos. Abaixa a arma. Essa dupla eram os irmãos Henry e Sam, com Henry sendo o irmão mais velho e Sam o mais novo. Os irmãos eram muito unidos e Henry era um verdadeiro protetor de Sam, cuidando e protegendo o caçula a todo custo. Henry tinha 25 anos de idade, ou seja, ele nasceu só 5 anos antes do surto de Cordyceps, então tem vagas lembranças de como o mundo era antes da pandemia. Já o Sam tem 13 anos e, assim como a Ellie, só conhece esse mundo pós-apocalíptico e maldito. Vendo que Henry e Sam não eram uma ameaça, Joel e Ellie se juntam a eles, e os quatro unem forças para sobreviver aos caçadores e sair dali. Eles chegam em um esconderijo do Henry, que explica sua situação. Ele e o seu irmão Sam estavam ali junto com um grupo de pessoas que tinham um objetivo em comum de achar os vagalumes, mas haviam se perdido uns dos outros por causa do ataque dos caçadores. Segundo ele, ali perto tinha uma torre de rádio que eles poderiam usar para achar seus amigos, que inclusive tinham marcado como um ponto de encontro ali, né? Só que pro Joel e a Ellie os acompanharem, precisariam sair dali naquela mesma noite. Joel topa e após eles descansarem um pouco, eles partem em mais uma jornada. Os quatro passam por um acampamento de caçadores e são surpreendidos novamente pelo tal do Humvee, que os deixa sem saída. Henry e Sam acabam deixando Joel e Ellie para trás, tendo que se virar sozinhos. A dupla corre, mas acabam ficando sem saída, tendo que pular de uma ponte direto no rio. Os dois pulam e são levados pela correnteza, se afogando. Sem discussão! Ellie! Peguei você! Tá porra! Henry! Ele tá acordado! E você? Estamos vivos. Tá. Viu? O que eu disse, hein? Ele tá bem. Tá tudo bem. Sabe, foi o Sam que viu vocês. Tinham se molhado pra caramba quando... Qual é seu problema? Ei, Henry! Pra Tudo trás, bem? filho! Ei! Ele tá irritado, mas não vai fazer nada. Tem certeza? Pare! Joel! Ele nos deixou lá pra morrer. Não. Vocês tinham uma boa chance de sobreviver. E conseguiram. Mas voltar por vocês significaria arriscar a vida dele. Afaste-se. Se fosse o contrário, teria voltado para nos buscar? Salvei vocês. Triste. Ele também me salvou. Trágico. Por sorte, os dois são salvos justamente por Henry e Sam, e mesmo com o Joel bravíssimo pelos irmãos terem os abandonado, Henry convence que Joel teria feito o mesmo para salvar Ellie. O que é muita verdade, né? Convenhamos. Após se entenderem, os quatro unem forças novamente e atravessam os esgotos, pois a torre de rádio estava do outro lado. Pelos esgotos eles presenciam diversos horrores, cara, inclusive percebem que tinha gente que tentou morar lá embaixo, formando uma comunidade com crianças e tudo mais.
Só que como o esgoto é um lugar fechado e úmido, era questão de tempo até que o Cordyceps fosse se espalhar por lá, e foi o que aconteceu. O que antes era uma comunidade de sobreviventes, agora era um ninho de infectados, o que dificultou e muito a passagem do grupo por ali. Após lutar muito, os 4 conseguem fugir e saem em uma vila, onde ficava justamente a torre de rádio. Porém, o caminho até a torre também estava lotado de caçadores, inclusive com um deles equipado com um rifle de precisão potente pra caramba. Após muita luta e muitas mortes, Joel consegue render o atirador e toma o seu lugar, limpando o caminho para os seus companheiros passarem, mas ao custo de atrair muitos infectados. Por sorte, os 4 conseguem sair dali e finalmente chegam à torre de rádio. Lá na torre, agora seguros e mais calmos, eles jantam e Joel e Henry trocam ideia sobre como era a vida antes da pandemia, com muitas risadas e nostalgia. Ellie vai até o Sam, que aparenta estar meio apreensivo, né? E após uma conversa sobre medos e vida após a morte, Ellie tenta deixar o clima mais leve e presenteia o Sam com um boneco que ele tinha visto antes numa loja de brinquedos. Só que estranhamente o Sam não fica nada feliz com o presente. O problema é que ele tinha um bom motivo para isso. Tadinho do bichinho. Droga! Que cheiro bom! Bom dia. Cadê o Sam? Deixei ele dormir até tarde. Ah, Se quiser que ele se junte a nós, pode acordá-lo. tá. Sam? Que isso? Ele tá se transformando! Esse é meu irmão, porra! Que se dane! Merda! Ellie. Ai, que Ellie, merda. você tá bem? Aham. Ai, meu Deus. Sam? Oh, não. Sam? Henry. Fique aí. Henry. Harry, o que você fez? Vou tirar essa arma de você, tá bem? Sam, Oh, ok, calma. é sua culpa. Não é culpa de ninguém, Henry. É sua culpa! Henry! Henry, não! Ai, isso daí foi... Oh, meu Deus. Foi foda isso aí, cara. Após a trágica morte de Henry e Sam, o game pula para outono, com Ellie e Joel já chegando em Jackson County, perto de onde Tom estava. O game não menciona exatamente quanto tempo se passou, só que afirma que os eventos do jogo começaram no verão, e agora já era outono. Considerando que o verão americano se passa entre junho e agosto, e o outono se passa entre setembro e novembro, podemos chegar a uma conclusão bem imprecisa de que se passaram pelo menos um mês desde que Joel e Ellie saíram da zona de quarentena de Boston, se não mais de meses, né? Pois o game não menciona exatamente o período dessas estações. Por exemplo, não dá pra saber se foi no começo, no meio ou do fim do verão, no começo do meio do fim do outono, etc. Então, considerando que o fim do verão é em agosto e o começo do outono é em setembro, dá pra se considerar que minimamente um mês se passou nessa brincadeira aí. Joel e Ellie atravessam um rio e chegam a uma usina hidrelétrica que estava sitiada por um grupo de sobreviventes. Os dois são rendidos, só que um sobrevivente ali reconhece o Joel. Tá tudo bem. Conheço ele. Esse aí é o meu irmão. Tommy. É você, Joel. Como é que você tá, irmãozinho? Não acredito. Deixa eu te ver. Como você tá velho. Calma, tua hora também vai chegar. Essa é a Maria. Seja legal com ela. Ela comanda as coisas por aqui. Moça, obrigado por não estourar minha cabeça. Teria sido complicado, já que você é meu cunhado, né? Todos nós brigamos em algum momento. Ellie, não é? É. Por que vieram pra cá? É uma longa história. Vamos levar eles pra dentro.
Tá. Tá com fome? Oh, faminta. Os irmãos se reencontram após anos e, mesmo tendo se separado brigados, não deixam de se emocionar ao se verem novamente após tanto tempo. Tommy também apresenta Joel à sua esposa, Maria, com quem ele casou nesses anos longe de Joel. O grupo deixa Joel e Ellie entrarem na usina e explicam a situação. Aquela usina é a principal fonte de energia da cidade de Jackson, onde fica o acampamento de Tommy e precisa de manutenção regularmente. Fora que, por ficar afastada da cidade, essa usina é constantemente invadida por bandidos, que acabam por mexer em tudo e danificá-la no processo. O grupo de Tommy já estava ali há uma semana tentando religar a energia, só que sem sucesso até então. Ele também diz que a sua comunidade em Jackson havia crescido e prosperado muito e que mais de 20 famílias moravam lá, tudo bem organizado, com rondas, cavalos e até uma cerca elétrica, que precisava justamente da energia para funcionar. Enquanto explicava sobre sua nova vida, Tommy também revela que, no meio desses anos sem ver o Joel, ele teve tempo de ir até a sua antiga casa no Texas e recuperar algumas coisas, só que o único item de valor que ele conseguiu recuperar foi uma foto de Joel e Sarah. Joel nega o presente e manda Tommy guardá-lo. Mudando de assunto, Joel pede para conversar com o Tommy a sós e explica toda a situação, que a Ellie era imune e que precisava ser levada até os vagalumes. Com isso, ele pede que o Tommy a leve em seu lugar e pegue o pagamento para ele. A única coisa que o Joel queria agora era alguns suprimentos para ele poder voltar até sua casa na zona de quarentena de Boston. Tommy se irrita e diz que não pode fazer isso, pois ele não estava mais com os vagalumes e não ia arriscar homens e famílias da sua comunidade. Nisso, o Joel se irrita também e os dois discutem feio. Quer equipamento? Legal. Mas eu não vou ficar com essa garota. É assim que você me paga, é? Pagar? Por todos esses anos que eu cuidei de nós? Cuidou? Chama isso de cuidar? Eu só tenho pesadelos daqueles anos. Você sobreviveu graças a mim. Não valeu a pena. Eu trago a cura para a humanidade. Você quer brincar de irmãozinho irritado? Nós não estamos em casa. Coloque as mãos em mim de novo. Isso não vai acabar bem. O que foi isso? Estamos sendo atacados. Ainda lembra como matar, não é? Agora eu sou útil, né, filha da puta? Os irmãos só não saem na porrada porque são interrompidos por um ataque de bandidos à usina. Após muita luta, eles conseguem limpar o local e Tommy vai conversar com Maria. Ele considerou e topou levar Ellie aos vagalumes, algo que a Maria foi totalmente contra e ficou muito furiosa. Ellie percebe essa agitação e pergunta o que tá rolando pro Joel, que disfarça e diz para eles conversarem depois. Joel vai falar com Tommy e após eles entrarem em acordo, percebem que Ellie havia roubado um cavalo e fugido. Joel e Tommy montam em cavalos e vão atrás dela. Depois de muito procurarem, eles a encontram em uma casa abandonada e Joel vai conversar a sós com a menina, onde eles colocam os pingos nos is e falam tudo o que queriam falar e que estava preso na garganta. Você sabe o que a sua vida significa? Hã? Fugindo assim, colocando a vida em risco, é uma tremenda idiotice. Então estamos os dois decepcionados um com o outro. O que você quer de mim? Admita que queria se livrar de mim o tempo todo. O Tommy conhece essa área. Dane-se! Desculpe, acontece que eu confio mais nele do que em mim. Pare de besteira! Do que você tem medo? De que eu termine como Sam é? Eu não vou me infectar. Eu posso cuidar de mim mesma. Quantas vezes nós quase morremos? Acho que estamos indo bem até agora. E agora você vai ficar melhor ainda com o Tommy. Eu não sou ela, sabia? O quê? Maria me contou da Sarah. Ellie! Olha aqui, Ellie, esse assunto é muito delicado. É que essa cena ficou igualzinha na série, cara. Mas também perdi pessoas. Você não faz ideia do que é perder. Todas as pessoas que eu gostava morreram ou me deixaram. Todo mundo... menos você. E não diga que eu ficaria mais segura com outra pessoa, porque na verdade eu só teria mais medo. Tem razão. Você não é minha filha. E com certeza eu não sou seu pai. E nós vamos nos separar. Preparem-se. Temos companhia.
Após essa conversa reveladora, os dois são interrompidos por mais bandidos. Joe e Tommy se livram deles e os três vão de cavalo para a comunidade de Tommy em Jackson. Chegando lá, Tommy começa a se despedir do irmão, só que o Joe manda Ellie descer do cavalo e devolvê-lo ao Tommy. Ellie, desce do cavalo. Devolve ele ao Tommy. Vou ficar com um amigo se estiver ok para você. Vamos, não me faça repetir tudo. O que está fazendo? Sua mulher me assusta. Não quero ela atrás de mim. Desculpa roubar seu cavalo. Volta para a cidade. Vamos conversar, pelo menos. Você me conhece. Já me decidi. Universidade do Colorado. Onde é esse laboratório? Fica no prédio de ciências. Parece um espelho gigante. Não dá para errar. Cuide da sua mulher. Tem lugar para você aqui. Você sabe. Tá bem? Tô bem. Adiós, irmãozinho. Agora, juntos novamente, Joe e Ellie tinham um novo destino, a Universidade do Leste do Colorado, onde ficava o laboratório dos vagalumes. Após algumas semanas de viagem, eles chegam lá, só que parece estar tudo meio vazio, sabe? Enquanto procuravam pelos quartos e salas vazios, eles conversam sobre suas vidas. Joe revela que sonhava ser cantor e que um dia ensinaria Ellie a tocar violão. Ela disse que sonha em ser astronauta, pois ama o espaço e tudo relacionado a ele. Aproveitando que estavam em uma universidade, Ellie pergunta se Joe estudou em uma, e ele diz que não, porque teve que cuidar de Sarah muito novo e focou em cuidar dela ao invés de estudar. Depois daquela conversa na casa abandonada, os dois ficaram muito mais abertos para conversar um com o outro e falar inclusive de seus passados, coisa que o Joe não fazia com ninguém, ele nunca nem sequer mencionava Sarah para nenhuma pessoa. Em meio a essas conversas, a Ellie dá um nome pro cavalo que eles estavam usando, Kalos. Joe acha o nome engraçado e entra na brincadeira, chamando o cavalinho de Kalos. Os dois exploram os arredores da universidade e enfrentam alguns infectados, conseguindo chegar no laboratório, que também estava deserto. Lá eles encontram apenas macacos de experimentos e um corpo decomposto com um gravador. Joe ouve a gravação e nela diz que os vagalumes deram fora dali após um dos macacos infectados morder um vagalume e ele se transformar. E agora, os vagalumes montaram um outro laboratório e um hospital que ficava na cidade de Salt Lake, que é um tanto longe dali, viu? Após ouvir o áudio, a dupla é atacada por bandidos e lutam para sobreviver. Após enfrentar alguns deles, Joe sai no soco com um cara e os dois caem pro andar de baixo, empalando Joe em uma barra de ferro. Que imbecil! Ah, eu não sei se eu tô preparada pra esse The Last of Us 2. Eu não sei, sério. Eu acho que eu vou desistir, Antônio. Merda. Ai, meu Deus. Nossa. Ah, não vou conseguir, não vou conseguir. O que você quer que eu faça? Quê? Vamos. Preciso que você puxe. Tá. Tá bom. Tá pronto? 1, 2, 3. Caralho. Na série é um pedaço de madeira, né? Da árvore, alguma coisa assim. O tiro bate na árvore e pega a madeira. Muito, Joe tenta lutar, mas mal consegue ficar consciente. E Ellie o ajuda a sair dali, enfrentando os inimigos no caminho. Eles conseguem fugir da universidade e montar no Kalos, que os leva pra longe. Só que no meio do caminho, o Joel desmaia e a Ellie o carrega pra algum lugar seguro. Nesse caso, um shopping próximo dali. Lá ela estanca o ferimento de Joel e procura por medicamentos, qualquer coisa que pudesse ajudar o Joel a continuar vivo. Ela acha um kit de primeiros socorros e um helicóptero que havia caído dentro do shopping. Na volta, ela se depara com alguns bandidos e os encara, matando a maioria deles e até fazendo alguns fugirem de medo. Com isso, ela trata o ferimento de Joel e monta um colchão provisório para ele, prendendo-o ao cavalo e parte para encontrar mais suprimentos. Nisso não se sabe exatamente quanto tempo se passou, mas já era inverno e o frio avassalador da neve torna toda a situação ainda mais difícil para a garota.
O inverno nos Estados Unidos começa em dezembro, então desde que encontraram Tommy até esse momento, deve-se ter se passado aí uns 3 meses. Ellie conseguiu achar uma casinha no meio de um vilarejo abandonado e deixou Joel lá, indo buscar suprimentos diariamente. Nesse meio tempo, ela aprendeu sozinha a caçar ali com o arco e flecha de Joel, e após pegar um coelho, ela avista um cervo e vai atrás dele. Ela consegue atingir o animal e quando vai pegá-lo, é surpreendida por 2 caras que afirmam estarem caçando o cervo também. Ela os ameaça, só que um deles, chamado David, sugere uma troca, que ela entregue a carne a eles e em troca eles dão alguma coisa que ela precisa. E sem pensar 2 vezes, Ellie pede remédios, antibióticos, para tratar de Joel. Eles entram em um acordo, mas a Ellie fala que é para David ficar com ela e que ele entregue sua arma. Os 2 aceitam e o outro cara vai buscar os remédios. David afirma que tá muito frio ali e que era melhor eles buscarem abrigo. Os 2 vão até uma cabana e começam a conversar. Esse tal de David conversava com a Ellie com calma, sabe? Fazendo leves perguntas, como qual era o seu nome, se ela tava por ali sozinha ou com alguém. Antes que Ellie pudesse responder, um instalador entra correndo na cabana e David atira nele, o que atrai outros infectados. Ellie fica brava, pois ele tinha mentido pra ela que estava desarmado, mas a discussão ia ficar pra depois, porque agora era hora de sobreviver. Eles matam vários infectados e fogem dali pra despistar alguns outros. Depois que a barra fica limpa, voltam pra cabana e fazem outra fogueira. E é nesse momento que o David começa a mudar sua postura e falar de uma forma um pouco mais ameaçadora. Algumas semanas, eu mandei um grupo de homens pra cidade pra procurar comida. Poucos voltaram. Eles disseram que os outros tinham sido assassinados por um cara louco. E veja só, que o cara louco estava acompanhado por uma garotinha. Tá vendo? Tudo acontece por uma razão. Não fique triste. Não é sua culpa. Você é uma criança. James, abaixa a arma. Não, David. Não vou deixar ela escapar. Abaixe a arma. Então tudo aquilo que acontece na série acontece mesmo aí no jogo. Ai, meu Deus, tô agoniada. Remédio nela. Eu tô agoniada, tô agoniada. Os outros não vão gostar disso. Bom, isso não é problema seu. Sai da frente, droga. Você não vai durar muito lá fora. Eu posso proteger você. Não, obrigada. Esse David aí fazia parte do grupo de bandidos que atacaram a Ellie e o Joel lá na universidade, no laboratório dos vagalumes. E eles já estavam há um tempo justamente procurando os 2 para poder se vingar. Só que por algum motivo David deixa a Ellie ir embora. A garota foge correndo e volta para onde havia escondido Joel, usando dos remédios para curar seus ferimentos e amenizar sua dor. Só que a Ellie não levou em conta que o David a deixou ir justamente para seguir seus rastros e achar onde ela e o Joel estavam escondidos. Então, pouco tempo após ela tirar um cochilo, vários caras chegam ao redor de onde ela estava, todos armados até os dentes. Com isso, Ellie decide distraí-los, então ela monta em Carlos e sai galopando o mais rápido que pode. Ela não vai muito longe e Carlos é baleado na cabeça, morrendo e derrubando Ellie de um morro. Tadinho. Ela se recompõe e continua fugindo, enfrentando quem estivesse no caminho, seja na bala ou na facada, usando do canivete de sua mãe. Ela consegue então matar mais alguns inimigos, só que é surpreendida por David, que a agarra com um mata-leão e a desmaia. Momentos depois, Ellie acorda em uma cela e vê o parceiro de David fatiando um corpo morto. Ele estava fazendo isso, pois todos do grupo do David eram canibais. Isso mesmo. Então na série pareceu, teve ali uma representação fiel. Começou a ficar sem recursos, ainda mais por morar ali em uma área com invernos rigorosos. E essa cena aí, sem outra escolha, acabaram por se alimentar dos corpos daqueles que não sobreviviam. Eles se acostumaram com isso e passaram a sair da região apenas para caçar outras pessoas, como se fossem animais mesmo, e trazer seus corpos para se alimentar e sobreviver. Era isso que eles estavam fazendo quando encontraram Joe e Ellie na universidade. Então, se os 2 não tivessem
reagido e fugido, eles teriam virado comida. David chega com um prato de carne pra Ellie, que se recusa a comer, acreditando que era carne humana. Mas o David promete, jura por Deus que aquilo era carne de cervo. E aí Ellie, esfomeada, acaba comendo um pouco. Coitada, na série ela não diz come. que Ellie só estava viva porque ele insistiu pro grupo e quer que ela faça parte do grupo. Que ele pode cuidar dela e blá 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 blá. Ele até coloca a mão dele sobre a mão da Ellie, tentando ser carinhoso, né? E aí Ellie responde do jeito dela. Essa garotinha idiota! Assim vai ser muito difícil manter você viva. O que eu vou dizer aos outros agora? Ellie. Quê? Diga isso pra eles. Ellie é a garotinha que quebrou a porra do seu dedo. Como disse. Como é o nome da atriz, Arthur? Da série? Pedacinhos. Só me lembro ela do Game of Thrones. Te Não vejo lembra? de manhã, Ellie. É, mas a moleca é foda, cara. Aquela atriz ali é de outro planeta. É igual a Millie Powell, sei lá como é o nome dela. Bella Ramsey. Caraca, ela é muito boa. Enquanto isso, ainda com muitas dores, Joel acaba acordando e se levanta pra procurar por Ellie. Ele passa por algumas casas e se depara com um grupo de canibais isso e aí acaba na série trocando tá bala muito com eles. foda. Após matar alguns, ele é surpreendido por dois caras que o agarram, mas Joel consegue se soltar e desmaiá-los, os levando para uma das casas dali, onde os amarra e começa um interrogatório para saber onde Ellie está. Joel os interroga usando um método que ele aprendeu nos seus anos de sobrevivência. Ele tortura os dois e manda cada um apontar no mapa onde Ellie estava, mas de forma com que um não saiba onde o outro está apontando. Dessa forma, o Joel os torturava para saber quem estava mentindo, e após conseguir a resposta que queria, mata os dois canibais. Não tô mentindo! Não tô mentindo! Porque o cara... Vai a merda, cara! Como ele é forte, o cara tá morrendo aí com um buraco aí no bucho. Isso mesmo. Acredito nele. Espera! Acredito nele, é ótimo. Do outro lado do vale, David e seu amigo pegam a Ellie e a colocam na mesa, prontos pra matá-la. Só que Ellie morde David e afirma estar infectada. Ela mostra a mordida em seu braço e David fica aflito. E aí, nesse momento de distração, Ellie pega o facão da mesa, mata o amigo de David e foge pela janela. Em meio a um vendaval, tiros e ventaria, ela corre e chega em um restaurante, onde David a surpreende, lhe atacando e tentando atirar nela. Durante a briga, algumas velas caem no chão e acabam incendiando o local aos poucos. Numa briga de gato e rato, Ellie e David se enfrentam, até que todo lugar esteja em chamas. David consegue jogar Ellie no chão e começa a enforcá-la, e quando ele está prestes a matá-la, Ellie pega um facão e mata David violentamente. Ellie! Não toque em mim! Não! Sou eu. Olha. Sou eu. Ele tentou. Joel. Aliás, essa cena aí é muito forte, gente. Caramba, só agora que eu me dei conta do quanto que a série tá fiel assim ao jogo. O jogo corta pra primavera e aparenta que pouco mais de um mês se passou. Joel e Ellie já estão em Salt Lake e falta pouco para eles chegarem ao Hospital dos Vagalumes. Eles atravessam o metrô e encontram algo completamente inesperado. Vendo isso? Não assuste ela. Não vou. O que você tá fazendo? Tudo bem. Vem cá. Ei, rapaz. Rápido, anda. Anda. Ele. Que legal.
Ai, aqui, vamos, vamos. Devagar, menina. Vamos. Rápido, vamos, vamos, vamos. Cara, nossa. Uau. Veja essas coisas. E aí? Era como você esperava? Tem seus defeitos, mas não pode negar que a vista é boa. Havia um grupo de girafas passando por ali e os dois aproveitam esse momento de paz para apreciá-las. Em seguida, Joel fala pra Ellie que eles podiam esquecer de toda essa loucura e ir pra Jackson morar com o Tommy, só que a Ellie insiste em continuar em frente, pois segundo ela, tudo o que eles passaram até então não podia ser em vão. Era de se notar que, depois dos eventos com o David, a Ellie ficou muito mais fria, quieta e reservada. Essa foi uma jornada traumatizante pra qualquer pessoa, ainda mais pra uma menina, uma adolescente, né? Pouco depois, Ellie interrompe Joel e diz que tem algo pra lhe entregar, que Maria, a esposa do Tommy, havia dado pra ela. Era a foto de Joel com Sarah. Joel observa a foto, agradece e guarda em sua mochila, já meio que fazendo as pazes com o seu passado. Mais adiante, os dois se deparam com um túnel completamente alagado e tentam atravessá-lo passando por cima dos ônibus que estavam ali boiando. Porém, a correnteza era muito forte, o que faz com que os dois caiam na água e não conseguissem se segurar. Ellie fica submersa por muito tempo e desmaia, com o Joel nadando com ela nos braços até sair da água. Ele tenta reanimá-la, mas é interrompido por um grupo de pessoas armadas. Vamos. Mas isso aí não tem na série. Mãos pra cima. Ela não tá respirando. Falei mãos pra cima, porra! Vamos, Ellie! De repente, Joel acorda em um quarto de hospital. Aquele grupo de pessoas, na verdade, eram os vagalumes. Eles chegaram até o hospital e Joel é recebido por Marlene. Ela agradece Joel e diz que a Ellie já estava sendo encaminhada para a cirurgia. Joel começa a ficar aflito e a Marlene explica que o Cordyceps presente no cérebro de Ellie tinha sofrido uma mutação, o que causava a imunidade dela, e que com a cirurgia eles poderiam remover esse Cordyceps modificado e com ele fazer engenharia reversa, ou seja, criando uma vacina. Só que para isso, a Ellie morreria no processo. Joel se irrita e tenta convencer a Marlene para não fazer a cirurgia, só que a Marlene afirma que isso era tão difícil para ela quanto para ele, visto que ela era amiga da mãe de Ellie e inclusive viu a Ellie nascer, e que esse sacrifício era para um bem maior, era para o mundo inteiro. Joel começa a ficar agressivo e Marlene manda um de seus soldados escoltar para fora, e que o matasse se ele tentasse fazer alguma gracinha. O soldado vagalume leva Joel para fora do quarto apontando uma arma para ele, até que Joel reage. Claro, é o Joel. Onde é a sala de operações? Ai, meu Deus. Não tenho tempo pra isso. Onde? Onde? No último andar, no fim do corredor. Os tiros alertaram todo mundo ali no hospital e o alarme é acionado. Joel então luta e mata dezenas de vagalumes até chegar na sala de cirurgia, onde mata até o próprio cirurgião que ia fazer a cirurgia na Ellie. Eu não vou deixar você levá-la. É o nosso futuro. Pense em todas as vidas que vamos salvar. Animal! Gary, cala a boca! Vamos, garotinha. Eu cuido disso. Eu cuido disso. Merda. Após essa chacina, Joel pega a Ellie no colo, fugindo com ela pro elevador. Quando ele chega na garagem, Marlene tá lá esperando por ele e os dois têm uma última conversa. Vamos. Não pode salvá-la. Mesmo que tire ela de lá. E depois? Quanto tempo até ela ser despedaçada por um bando de instaladores? Isso se não for estuprada e assassinada antes.
A decisão não é sua. É o que ela gostaria. E você sabe disso. Olha, você ainda pode fazer a coisa certa. Ela não vai sentir nada. Que porra é essa que eu tô usando? Vai com calma. O efeito das drogas está passando. O que aconteceu? Encontramos os vagalumes. Na verdade, tem vários outros que nem você, Ellie. Pessoas que são imunes, dezenas, na verdade. Também não fizeram nada de bom. Na verdade, eles pararam de procurar uma cura. Vou levar a gente pra casa. Me desculpe. Espera! Me deixa ir. Por favor. Você iria atrás dela. Cara, é o Joel cara. mata a Marlene, põe a Ellie ainda inconsciente em um carro e dirige de volta para a cidade de Jackson, onde o Tommy morava. No caminho, a Ellie acorda e pergunta pro Joel o que diabos estava acontecendo. Joel mente e diz que existem outros imunes como a Ellie, que nenhum deu resultado para uma cura, ao ponto até dos vagalumes pararem de procurar por uma. Ao chegarem em Jackson, Ellie olha pro Joel e faz uma pergunta bem séria para ele. Promete pra mim que tudo que você disse sobre os vagalumes é verdade. Eu juro. Tá. Caramba. E esse é o final de The Last of Us, parte 1. Ah, eu A não jornada de Joel eu não vou e Ellie assistir o é uma dois, não. história sobre perdas, sobre o que ambos perderam não só com o fim do mundo, Não quero. mas que perderam em si mesmos. Joel perdeu Sarah e com ela perdeu sua humanidade. Perdeu a fé no mundo, nas pessoas e nele mesmo sabia porque continuava lutando para sobreviver. Joel perdeu seu propósito. E Ellie já nasceu perdendo, sem saber o seu lugar no mundo e sem saber o que é amar e ser amada. Porém, o destino uniu esses dois perdedores na pior das ocasiões e fez com que eles enxergassem um no outro aquilo que haviam perdido, ou aquilo que jamais haviam conquistado. Joel resgatou em Ellie o homem amoroso de 20 anos atrás, que mesmo rabugento se permitia sorrir, cantar e amar. E Ellie conquistou em Joel algo que ela nunca teve, uma figura paterna, alguém para protegê-la e que ela pudesse proteger, se importar, confiar. Em uma história e cenário improváveis, pai encontrou filha e filha encontrou pai. Ambos lutando por uma causa maior, ou pelo menos era isso que eles se forçavam a acreditar. Do que valia todo aquele sofrimento, medo, violência, mortes, se não por algo maior? Essa jornada através dos Estados Unidos inteiro, enfrentando perigos e incertezas, com a chance de morrer aumentando a cada dia, tinha que ter algum significado. E esse significado era válido. Curar a humanidade, salvar o mundo, prioridade de escala global. Só que o custo de salvar o mundo se tornou alto demais pro Joel. Do que adianta salvar o mundo e ver o seu mundo desabar mais uma vez?
O que o mundo que todos querem salvar fez por ele, além de tirar tudo que um dia ele já amou? O mesmo mundo que o tornou um perdedor estava prestes a realizar esse feito mais uma vez, e o Joel não suportaria reviver tudo isso. O que Joel fez naquele hospital representa o que o mundo tornou, em um assassino frio e determinado que não se importa com ninguém, muito menos com o tal futuro da humanidade. A única coisa com que ele se importava já havia sido tirado dele há 20 anos atrás, e agora que ele tinha um único motivo para se importar novamente, ele não deixaria isso tudo acontecer como foi da última vez. O final de The Last of Us é sobre ambiguidade. Afinal, como julgar os feitos de Joel? É um final que te faz pensar sobre a jornada, os acontecimentos e o que fica em aberto. Não existe certo ou errado, quem julga isso é você. Afinal, o que você faria no lugar de Joel? O quão longe você iria para salvar quem ama? Então é isso, manos, essa foi a sessão spoiler de The Last of Us Parte 1, espero que vocês tenham gostado, deu muito trabalho fazer esse vídeo, eu imagino. Com seu like, seu compartilhamento, do jeito que você puder ajudar. Inclusive o link do vídeo original tá na descrição do vídeo, quero fazer tá, alguns gente? agradecimentos especiais aqui, agradecer a participação especial da Maior Stephanie, que é dubladora profissional e fez a mãe da Ellie aqui no vídeo, muito obrigado pela sua participação, Mayara, você é incrível. Agradecer ao Bruno Merli e ao Vitor Ottoni, que foram os responsáveis justamente pela intro nova aí da sessão spoiler, isso aí. O Bruno Merli foi quem fez a edição e composição da abertura, e o Vitor Ottoni foi quem fez a música, compôs a música e ficou muito legal. Quero saber a opinião de vocês também em relação a essa nova intro, tá certo? Então hoje nós encerramos com The Last of Us Parte 1 e agora o nosso destino mais próximo do que vocês imaginam é The Last of Us Parte 2 aqui na sessão spoiler. Se inscreve pra não perder, ativa o sininho, deixa o like pra ajudar e vejo vocês numa próxima. Muito obrigado, grande abraço e aqui foi seu amigo de sempre, Sidão do Game. Falou! Top, gente, muito bom. E para mim o melhor dos vídeos do Sidão é as mensagens que ele deixa ao final da história, né? Ele conta a história e aí ele faz a gente refletir sobre a história. Então, assim, ele tem assim, um dom muito bacana de síntese, né? Assim, ele consegue resumir e fazer a gente refletir sobre o que o jogo traz, né? Então, isso assim é bem legal e é uma coisa de se admirar muito. Bom, gente, Antônio, eu não vou mais assistir a parte 2, não quero. Eu não quero, porque... Não, gente, é porque, na verdade, eu sei o que vai acontecer, apesar de eu não ter assistido. Como vocês viram, né, ele não chegou, não teve a parte 2, então eu não cheguei a assistir a parte 2 mesmo, então por isso que na verdade a gente decidiu ali trazer essa reanálise, né, essa recontação de história dele, da parte 1, pra gente poder assistir a parte 2. E assim, eu não quero. Mas eu vou estar online mais tarde com vocês, ao vivo, às 19 horas. Não esqueçam aí de participar, curtindo, comentando e, claro, falando o que vocês acham aí do jogo. Beleza? Enfim, gente, vamos aguardar até mais tarde para ver como é que vai estar o meu humor. O meu humor para assistir a parte 2, porque eu não quero mais. E é isso, galera. Beijinho para vocês e até mais tarde. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days.